E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ronan aqui falando. Nessa aula de hoje, quero explicar para vocês um pouco do nosso conteúdo, das nossas atividades que vão ser desenvolvidas durante esse quarto bimestre. Então, é importante desejar que você assista esses vídeos até o final. Vou procurar gravar mais de um, para não ficar tão cansativo. E assim você vai conseguir entender esse conteúdo e resolver os exercícios, né, que serão pedidos nessa atividade, tá bom? Então vamos lá, acompanhe aqui comigo a explicação de hoje. Bom, essa atividade basicamente ela vai ser desenvolvida durante o mês de outubro, então eu devo disponibilizar ela para vocês em breve. O título dela é Análise Combinatória, certo? Você consegue pesquisar isso na internet tranquilamente, existe um vasto material que fala sobre isso daqui. Bom, pessoal, antes de começar a explicar a teoria da análise combinatória, é importante a gente entender o seguinte: o que é a análise combinatória? É uma matéria, é uma área da matemática que ela vai estudar justamente os diversos tipos de combinações que podem existir. Você pode dizer, professor, mas eu não fico pensando nisso no meu dia a dia. Sim, eu também não. Mas faz parte do estudo da matemática e está dentro de diversas áreas do conhecimento. Né? Vamos pensar aqui o seguinte: uma coisa simples, bem besta. Você precisa sair de casa e ir numa festa, né? E você tem 3 conjuntos de roupas, né? Uma camiseta azul, uma camiseta vermelha, uma camiseta branca, calças pretas. Quais são as possibilidades, né, de combinações possíveis que você pode fazer? Isso é análise combinatória. Então, é uma análise combinatória mesclado com a probabilidade. Entendeu? É você saber montar essa combinação para saber certinho quanto que vai acontecer, quais são as possibilidades disso acontecer, quais são as opções disso acontecer. Por exemplo, quantas combinações possíveis pode acontecer para alguém que joga na Mega Sena? Então, quais são você tem ali 6 números para poder jogar na Mega Sena. Então, quais são as combinações possíveis? Isso você vê aqui. Aí, a partir dessas combinações, aí você pensa, qual que é a probabilidade de alguém ganhar? Então, por isso que junta as duas coisas. Entendeu? Desculpa. Para iniciar essa matéria, é importante você entender um conceito bem importante agora, que é em relação ao fatorial de um número natural. O que quer dizer fatorial? Fatorial é uma multiplicação, certo? É uma multiplicação basicamente representada, o fatorial ele é representado pelo ponto de exclamação. Não sei se você consegue enxergar aí na tela, vou dar um zoom para ficar melhor. Já vou direto aqui para a prática, que fica mais fácil de você entender. Tá vendo esse 2 aqui com um pontinho de exclamação do lado dele? Então, nós chamamos isso daqui de 2 fatorial, ok? Então, agora, na matemática, o ponto de exclamação vai chamar fatorial, certo? Então, o que significa esse 2 fatorial? Significa que você vai pegar o 2 e multiplicar com 1, sempre com os números abaixo dele, até chegar no 1. Então, se eu falo, por exemplo, aqui 4 fatorial, olha na tela. Esse 4 fatorial, eu estou olhando para outra tela, que é a minha tela aqui lateral, que eu estou enxergando o conteúdo. Se eu falo para você 4 fatorial, significa o quê? Que é o 4 multiplicado com 3, multiplicado com 2, multiplicado com 1. Entendeu? Então, isso que significa o fatorial. Professor, isso é realmente necessário? Sim, é importante você saber disso. Coisas importantes aqui são definições especiais de fatorial. 0 fatorial e 1 fatorial, ambos são iguais a 1, certo? Então, se porventura perguntar quanto que é 0 fatorial, é 1. Quanto que é 1 fatorial, é o próprio 1. Professor, mas isso quer dizer que a gente tem que fazer a multiplicação toda? Sim. Né? Vamos supor aqui, ó, aqui tem os exemplos de 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial e 5 fatorial. Vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar de tela. Um instante. Cadê meu quadro? Aqui está o meu quadro. Olha só. Enxerga um pouquinho agora esse quadro que eu vou apresentar para vocês aí. Ok? Então, vamos trabalhar aqui com exemplos.
se eu falo para você assim, quanto que é... o nosso exemplo ali foi até 5, né? Então eu quero saber quanto que é 6 fatorial. 6 e o pontinho de exclamação. Isso significa que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso é o 6 fatorial. Quanto que é? Faça a multiplicação. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 3 dá 360. Isso, acertei. 360 vezes 2 dá 720. Vezes 1 dá ele mesmo. Então, significa que 6 fatorial é igual a 720. Entenderam? Então, fatorial é bem simples assim. Então, é importante você ter ideia desse conceito, porque depois a gente vai trabalhar também com as divisões, com as simplificações de fatorial. Então, você vai ver o quanto que fica mais prático para a gente conseguir trabalhar com ele, certo? Eu vou apagar aqui meu quadro, porque eu vou usar ele daqui a pouco para a próxima explicação. Opa, meu plano de fundo, aqui. Bom, agora eu vou mudar aqui de tela, vou voltar para a nossa apresentação lá do conteúdo. Beleza? Cadê você? Aqui. Ó, acompanha aí de novo na tela, certo? Aqui. Ó, podemos desenvolver o fatorial colocando seus fatores em ordem decrescente, até chegarmos a um valor conveniente. Quando, então, o desenvolvimento será interrompido. Veja os exemplos. 6 fatorial, que é o que eu acabei de explicar lá, né? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Mas eu poderia fazer o que também? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Perceba que eu ainda deixei o fatorial ali no 3. Entendeu? É a mesma coisa. Porque você pensa assim, 3 fatorial é 6. Tá, mas deixa ele ali porque eu posso pesar para uma outra coisa. Olha esse outro exemplo aqui na frente. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Perceba que eu parei no 4. Se eu fosse continuar, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas eu parei no 4. E o fatorial está ali. Então, ele tem que estar junto para explicar o que está acontecendo. Ok? Professor, n fatorial. Relaxa, n fatorial pode ser qualquer número. Então, primeira coisa, não é sempre n menos 1? Não é sempre menos o de trás? Então, eu vou pegar o quê? Ó? N vezes n menos 1, que é o de trás dele, vezes n menos 2, que é o n menos o de trás e menos o outro, por isso que é menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, n mais 2 fatorial, ou seja, n mais 2, vezes n mais 1, vezes n. Então é importante você conseguir entender esse conceito, ok? Então vamos para a parte mais prática agora de simplificação para você compreender. Olha só. 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Caramba, quanto que é 8 fatorial dividido por 5 fatorial? O que é o 8 fatorial? É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? E o que é o 5 fatorial? É o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos fazer, eu vou abrir o quadro branco de novo aqui e usar esse mesmo exemplo aqui para vocês. Tá? Um minuto. Abrindo aqui o nosso quadro. Bom, acompanhe aqui agora o nosso quadro, essa mesma explicação para você entender, certo? Então, olha só, eu tenho lá, a explicação era 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Divisão, simplificação, termo que você preferir usar. O que é 8 fatorial? O 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é tudo vezes, tá, gente? Aqui, vou ver se eu consigo.
Então, 8 fatorial é isso, tá? Dividido por 5 fatorial, ou seja, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ok? Perceba o seguinte, né? Isso é uma divisão, né? 1 dá para dividir por 1? Dá, some. 2 dá para dividir por 2? Dá, sumiu. 3 com 3, 4 com 4 e 5 com 5. Perceba que embaixo limpou, não sobrou nada. Tudo isso ficou 1, basicamente, né? Vezes 1. Então, só quem sobrou é o quê? O 8, o 7 e o 6. Então, quanto que é 8 vezes 7 vezes 6? 8 vezes 7 vezes 6 dá 336. Então, essa simplificação aqui resulta em 336. Mas eu poderia fazer um outro jeito, né, que simplificaria tudo isso, que eu não precisaria fazer colocar todos esses números aqui, que é o que é mais recomendado no caso do fatorial. Então, eu vou apagar, deixar aqui até o 5. Não, vem aqui, que eu vou de novo. Olha só. Pessoal, o que é o 8 fatorial? 8 fatorial, então, é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Parei. Por que eu parei no 5? Olha embaixo. Não é 5 também? Então, eu trago esse 5 fatorial aqui. Detalhe, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, o quê? 5 fatorial. 5 fatorial em cima, 5 fatorial embaixo. Eles se anulam. Então, sobrou quem? 8 vezes 7 vezes 6, que isso aqui é igual a 336. Então, bem mais prático desse jeito, né? Entenderam? Ótimo. Então, isso serve, professor, com qualquer um, qualquer jeito? Serve, gente, qualquer um. Olha, eu vou pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Tirar esse 8 daqui. Tirar esse 5 daqui. Opa. Aí, tá. Galera, observa aqui o seguinte. Se fosse, por exemplo, vamos pegar aqui, 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Não é 6 dividido por 3 aqui, não. Então, quanto que é o 6 fatorial? É o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Posso parar no 3 por quê? Porque embaixo tem 3 fatorial. Então, eu deixo o fatorial ali no 3. E embaixo eu deixo 3 fatorial. Corto 3 fatorial com 3 fatorial. Sobrou 6 vezes 5 vezes 4. Quanto que é 6 vezes 5 vezes 4? 120. Certo? 120. Entendeu? Beleza, né? Agora deixa eu voltar lá para a nossa tela. Bom, cadê você? Aqui. Voltando aqui então para a nossa tela. Galera, é a mesma explicação. Professor, mas olha aí essa B. O número menor está em cima. Sim, mas não tem problema. 10 fatorial com 12 fatorial. Eu peguei o 12 e vim até o 10 e parei. 10 fatorial com 10 fatorial eu corto. Como em cima não ficou nada, o que eu deixo em cima no lugar do 10? 1. Porque imagina, 10 dividido por 10 dá quanto? Dá 1. Então, no lugar que faltou, eu coloco 1. Então, em cima não sobrou nada. Coloco 1. Então, embaixo vai ficar o quê? Somente o 12 vezes 11. 12 vezes 11 vai dar 132. Então, por isso que a resposta é 1 sobre 132. Entenderam? Olha essa outra explicação aqui na C. 4 fatorial vezes 5 fatorial dividido por 4 fatorial. Tem 4 fatorial em cima e 4 fatorial embaixo? Tá vendo que é uma multiplicação ali? Olha, todos esses requisitos, pelo amor de Deus. 4 fatorial com 4 fatorial, o que você faz com eles? Corta, cancela. Cancelou? Opa, cadê meu? Cancelou ele, sobrou só quem? Só o 5 fatorial. Então, por isso que aqui fica 1, né, que é a sobra dos dois, o 4 e o 4. Aí ficou 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. Entenderam? Olha esse daqui agora.
5 fatorial mais 2 fatorial dividido por 4 fatorial. Olha a diferença, meu pessoal. Tá vendo que ali em cima é vezes, tá vendo que aqui embaixo é mais? Se aqui é mais, eu não posso só cortar em cima e cortar embaixo. Por quê? Sendo uma fração, eu preciso separar. Por isso que aqui eu tenho 5 fatorial, né? Imagina aqui, pega esse 5 e esse 4. Eu montei isso daqui. Aí você tem 5 vezes... Porque 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, não é? Só que aí eu parei no 4 fatorial, porque tem 4 fatorial em cima e 4 fatorial embaixo. Corto e corto. Embaixo sobrou 1, certo? Professor, por que você vai deixar 1 embaixo? Porque nós estamos falando de frações, certo? 4 fatorial cancela com 4 fatorial, sobrou só o 5. Então tá aqui esse 5 e esse 1 daquilo ali. O outro era 2 fatorial sobre 4 fatorial. 2 fatorial sobre 4 fatorial, eu tenho, né? Embaixo eu posso abrir o 4 fatorial até chegar no 2. Então eu tenho aqui 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Cancelo o 2 com esse 2, sobrou só o 4 vezes 3, que é 12. Em cima, como não sobrou nada, eu deixo 1. Então dá 1 sobre 12. Ou seja, esse 5 fatorial mais 2 fatorial dividido por 4 fatorial fica desse jeito aqui, ó. 5 sobre 1 mais 1 sobre 12. Ok? E resolve isso. MMC de 1 e 12 é o próprio 12. Fazendo aqui as contas, divide, multiplica. Então, você tem aqui como resultado final 61 sobre 12. É essa resposta aqui. Ok? Aqui nós vamos trabalhar um pouco mais com simplificações. Também sem segredos. Olha só. Se eu tenho para você aqui, gente, olha, quanto que é n mais 3 fatorial dividido por n mais 1 fatorial? Vamos simplificar? Vamos. Então, n mais 3, eu posso abrir. N mais 3 vezes n mais 2 vezes n mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial em cima, n mais 1 fatorial embaixo. Corta e corta. Sumiu. Sobrou o n mais 3 e o n mais 2. N mais 3 vezes n mais 2 está aqui. N mais 3 vezes N mais 2. Fazendo aqui a multiplicação, N vezes N, N quadrado. 3 vezes N vezes 2, 2N. 3 vezes N, 3N. 3 mais 2, 5N. 3 vezes 2, 6. Por isso que essa simplificação aqui vai dar o quê, pessoal? Vai ser essa resposta aqui. Me entenderam? Se não entendeu, tenta assistir de novo, né? Coloque em velocidade menor o vídeo aí, que é uma forma de você conseguir compreender passo a passo, tá? Bom, deixa eu apagar aqui. Simone de Rabisco. Bom, galera, olha aqui essa continuação. Aqui, basicamente, é a explicação que eu acabei de fazer em cima, né? Ó, para descobrirmos o valor de n na expressão. Isso aqui não é outra, na realidade, né? Ó, eu quero saber o valor desse n. Imagine que aqui está a expressão assim, ó. N mais 1 fatorial, né? Faltou aqui o parêntese, dividido por n menos 1 fatorial igual a 6, certo? Devemos desenvolver o fatorial n mais 1 até chegar ao fatorial n menos 1. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Temos n mais 1, então vamos abrir ele. Abrindo, ele vai ficar n mais 1 vezes n, podemos colocar ali o n menos 1. Aí, o que vai acontecer? Corta em cima, corta embaixo. O que sobrou? N mais 1 vezes n igual a 6. Olha o 6 ali. Igual a 6. Sobrou isso daqui. Ok? Aí, o que a gente faz? Vamos fazer a multiplicação. N vezes n, n quadrado. N vezes 1, n, igual a 6. Aí, o que a gente faz com esse 6? Passa ele para o lado de cá. Aí, ele vai virar o quê? Uma equação do segundo grau.
n quadrado mais n menos n igual a zero. Resolve o Bhaskara, certo? Aqui, né? O Bhaskara, bonitinho. Então, você vai encontrar, né, o n valendo 2 e o n valendo menos 3, certo? Ó, resolvendo a equação, encontramos n menos 3 e n menos 2. Apenas n igual a 2 garante a existência do fatorial acima. Por quê? Se você for substituir, ó, n2 e n3, né, você faz aqui a prova real. Ou seja, se você colocar o 2 no lugar do n, né, dá 6 no final. Se você colocar o menos 3 no lugar do n, fica 6 no final. Então, ou seja, por isso que nós temos aqui o n valendo 2, certo? Bom, a partir disso, né, tem alguns exercícios. Exercício 1, calcule 7 fatorial. Quanto que é 7 fatorial? Tu faz a continha. Professor, pode colocar só a resposta? Pessoal, tenta montar bonitinho. 7 vezes 6, vezes 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. 5 fatorial. 8 fatorial menos 6 fatorial. Aqui não dá para simplificar. Tu acha quanto que é 8 fatorial, tu acha quanto que é o 6 fatorial. Simplifica. Simplifica assim. Aí tu faz a conta. Um menos o outro. 5 mais 4 fatorial. Olha, o 5 não tem fatorial. Então, você vai achar quanto que é o 4 fatorial e somar o resultado com 5. Quanto que é 0 fatorial? Você já sabe a resposta. 2. Efetue e simplifique 6 fatorial dividido por 5 fatorial, da forma como eu já expliquei lá em cima, certo? Abre o 6 fatorial até chegar no 5. Corta em cima e embaixo. Eis a tua resposta. B. 10 fatorial mais 9 fatorial dividido por 8 fatorial. Separa igual no exemplo, porque você tem um mais ali. Então vai ser 10 fatorial dividido por 8 fatorial mais 9 fatorial dividido por 8 fatorial. Acha quanto é cada um que você vai chegar na tua resposta. C. 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Olha o vezes para salvar a tua vida ali. Corta o 3. O que fica de resposta? D. 7 fatorial dividido por 2 fatorial mais 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Quer uma dica? Resolve um, resolve outro. A resposta dos dois você vai somar e chegar na sua resposta final. Simples, né? 3. É uma simplificação. Faça da forma como você viu no exemplo lá em cima. Abre n mais 2 fatorial, n mais 2 fatorial, n mais 1 fatorial. Opa! N mais 1 fatorial em cima, n mais 1 fatorial embaixo. Corta e corta. O que fica na resposta? Mesma coisa aqui na letra B, certo? Ó, vale um ponto aqui, tá quase de graça. Não é verdade? Bom, vamos parar aqui então esse nosso primeiro vídeo para você conseguir fazer essas questões. E eu vou gravar um outro vídeo logo na sequência explicando o restante do nosso conteúdo. Beleza? Muito obrigado, um beijo para todos, se cuidem. Tchau.